Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro, jornalista responsável pela Agência Primaz de Comunicação, e estamos aqui mais uma vez na companhia dos jornalistas Luiz Pereira e Marcelo Sena, bem como da estudante de jornalismo Mariana Paz, para apresentar mais uma Entrevista Primaz. Na edição de hoje, nós temos o prazer de receber, virtualmente, é lógico, Rafael Gomes, gerente de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Rafael é doutorando em Ciências da Computação pela UFOP, mestre em Ciências da Computação também pela UFOP, graduado em Sistemas de Informação pela Unipac e técnico em Informática Industrial pela antiga Escola Técnica Federal de Ouro Preto, atual IFMG. Ele foi professor substituto na UFOP, também no IFMG, e ainda lecionou disciplinas nos cursos de engenharia da Faculdade FAMA-FEMAR aqui em Mariana. Ele ingressou na Prefeitura de Ouro Preto em 2013 como servidor concursado no cargo de analista de sistemas, atuou na Diretoria de Tecnologia da Informação da Câmara de Ouro Preto de 2009 a 2016 e, como já mencionado, ocupa a função de gerente de Tecnologia da Informação na Prefeitura de Ouro Preto desde 2017. Olá, Rafael, seja bem-vindo à Entrevista Primaz e obrigado por atender o nosso convite. Olá para todos, boa tarde. É um prazer falar com vocês. Agradeço à Agência Primaz pelo convite e estamos aqui à disposição para bater um papo com vocês. Muito bem, o assunto principal da Entrevista Primaz talvez possa ser definido pela palavra desafio. Principalmente quando o mundo inteiro se depara com uma pandemia que já vitimou mais de 500 mil de pessoas e nos obriga a pensar no futuro de uma maneira que vem sendo descrita como o novo normal. Mas antes de falar nos desafios, Rafael, vamos situar de forma um pouco mais limitada o nosso objetivo, começando pelo conceito de cidades inteligentes. O que significa esse conceito e como e desde quando ele vem sendo utilizado e aplicado aqui no Brasil? Bom, o conceito de cidade inteligente, ela vai muito além do que pensar propriamente em tecnologia, né? Então, a gente tem vários pilares ali que são considerados para que a gente possa considerar uma cidade inteligente. Então, a gente está falando desde questões de saneamento básico da cidade, a questão de segurança, né, a tecnologia, obviamente, e também a parte educacional, né, o que a cidade oferece nesses eixos aí. Então, é um desafio realmente muito grande você trabalhar com várias vertentes aí, né, para que a cidade, de fato, consiga se tornar uma cidade inteligente. Esse ranking, o Connected Smart Cities, ele é elaborado anualmente e ele sempre leva em consideração uma série de indicadores, né? Alguns desses aspectos que são considerados para a classificação das cidades como cidades inteligentes, eles vão sendo aperfeiçoados e hoje o número da edição de 2019 foi de 70 indicadores. Alguns deles são bastante parecidos com os que são utilizados também para se elaborar o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, eu te pergunto, quais são as diferenças de metodologia e de resultados entre esse ranking e o que é utilizado para o IDH? Eu acredito que cada plataforma, né, ela utiliza ali um conceito com pesos diferentes, né, para cada item daquele que é analisado, desses 70 itens lá, né? E eu acredito que é mais nesse sentido de que, por exemplo, um quesito lá de tecnologia, por exemplo, ele vai ter um peso maior em relação ao IDH, entendeu? Então, acho que o conceito é mais ou menos por aí, a diferença. Rafael, em 2016, Ouro Preto apareceu na posição 84 do ranking da Connect Smart Cities. No ano seguinte, foi para a posição 99 e em 2019 subiu 7 posições, ocupando o 92º lugar. Como você vê a presença da cidade entre as 100 melhores e a que você atribui essa oscilação? Como já
foi até explicado, né, são 70 itens ali que são analisados, vários deles envolvem, obviamente, não somente o poder público municipal, você tem itens lá que são aferidos de acordo, por exemplo, oferta de cursos, né, pela universidade e tudo mais, né, então, realmente isso oscila bastante, né, porque são vários itens. Agora, a gente sente que, por exemplo, o fato de Ouro Preto ter conseguido uma melhora considerável em relação à transparência é um item que, inclusive, tem um peso grande nessa análise e que, de fato, colaborou, porque Ouro Preto hoje é considerada a sexta cidade mais transparente, né, em relação a uma análise da escala Brasil Transparente, feita pela CGU. Então, por exemplo, isso daí com certeza pesou para que a gente voltasse a pontuar melhor, né? Mas, obviamente, existem vários outros itens aí que tem que ser trabalhado a longo prazo. A gente tem que pensar que esses itens, eles não podem ser trabalhados como, por exemplo, um plano de governo dentro de uma prefeitura. Isso tem que ser um plano de Estado mesmo, é um trabalho contínuo que tem que sempre ser aperfeiçoado e sempre ter investimento, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem essas oscilações, e o que a gente pensa realmente fazer um planejamento, né, para que a gente não volte a oscilar caindo no ranking, né? Que a gente comece, de fato, a alcançar ali os primeiros lugares. E esse é o trabalho e é o desafio que a gente está buscando. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Nessa situação de estar entre uma das 100 melhores cidades do ranking Connect Smart Cities, além da transparência, em quais setores você considera que Ouro Preto está bem posicionada? E quais são os setores que a cidade precisa investir mais para melhorar o desempenho? Obrigada. Eu acho que com certeza, né, a gente está bem posicionado em relação ao que eu já até disse, né, de transparência, e também algumas ações de tecnologia também que foram feitas no município. E também pesa bastante a favor de Ouro Preto a questão da universidade, né? A parte educacional, ela tem um peso muito grande nessa análise, então eu acho que colabora muito. Agora, a gente sabe também que há muito ainda para poder trabalhar e melhorar em relação à segurança, né? Então a gente está trabalhando, inclusive, justamente nesse eixo aí, que é promover câmeras de segurança pela cidade, enfim, utilizar a tecnologia a favor disso, né? E também, aí já vai até um pouco de encontro a uma análise de IDH, né, que é a questão até de saneamento básico da cidade. Ouro Preto, ele hoje, infelizmente, está muito mal em relação ao saneamento básico. Então, a gente tem menos de 1% de esgoto tratado na cidade. E isso, com certeza, pesou muito contra a cidade nesse ranking, né? Então, agora que foi feita uma concessão, existe um prazo estipulado de, se eu não me engano, 5 anos, alguma coisa assim, para se tratar, não sei se é 70% ou 90% de esgoto. Então, essas ações tendem agora para frente a contribuir com o ranking de Ouro Preto. Rafael, você mencionou a questão da tecnologia da informação, que é a sua área de atuação, né, como um dos critérios que, por si só, tem um peso bastante importante no ranking das cidades inteligentes. Mas, de um modo geral, essa área está ligada a todas as demais áreas da administração municipal, a todas as áreas da vida, né, de uma cidade. Como é o trabalho da TI em Ouro Preto nesse sentido, em termos de integração e de melhor desenvolvimento dos projetos que podem efetivamente não só melhorar a posição de Ouro Preto no ranking, mas também melhorar a condição de vida e a própria situação da cidade?
Realmente a gente desempenha uma atividade meio, né? Então, de fato, o trabalho que a tecnologia da informação tem no município, ela acaba que está em todas as áreas, em todas as pastas, né? Então, quando a gente está implantando um sistema, por exemplo, numa unidade de saúde, com um prontuário unificado e tudo mais, sempre vai ter a tecnologia ali por trás, sempre vai ter que ter o nosso trabalho ali correspondendo para que a gente consiga prestar o bom serviço para a população, né? Então, realmente é um desafio, e em Ouro Preto a gente tem algumas... na verdade, foi bastante complicado, porque Ouro Preto é um município muito grande, territorialmente, né? Então, você tem unidades públicas, né, do município, que você está quase lá em Congonhas, por exemplo. Você tem uma unidade de saúde lá, você tem uma escola, você tem... Então, o desafio de você integrar isso tudo com tecnologia, com conceito, o mesmo conceito, né, para todas, né, desde uma escola que está aqui na sede e uma que está lá no Mota, por exemplo, né, é muito grande. E, além disso, também a própria prefeitura, por ela ser muito descentralizada, você tem até as próprias secretarias, cada uma num canto da cidade. Então, quando se pensa em tecnologia, em infraestrutura, unificação de dados, banco de dados único e tal, realmente foi muito difícil. E nós conseguimos atuar muito forte nesse conceito de integração. Então, Ouro Preto hoje possui todas as escolas conectadas com a internet própria do município, né? Porque a gente sabe que sempre teve ali uma iniciativa do Estado, do governo federal, oferecendo uma internet, nem sempre de uma qualidade que satisfaz, né, o propósito. Então, nós conseguimos conectar todas as escolas com internet de altíssima qualidade, todos os postos de saúde da cidade, integramos com um sistema unificado. Então, tudo isso contribui para que o serviço público, o cidadão, né, ele tenha o retorno, né? Então, um paciente que vai lá num distrito, vai numa unidade de saúde e solicita uma consulta com algum especialista, aquilo já vai em tempo real para a central de regulação aqui de marcação, porque está tudo unificado. Então, a gente vê esse retorno da tecnologia, da infraestrutura diretamente para a população, né? E isso, a gente está dando um exemplo aí de saúde e educação, mas, obviamente, a gente tem atuação em todas as áreas que podem dar esse retorno, né? Segurança pública, por exemplo, está sendo implantado agora o aplicativo, né, do cidadão online, que tem um botão de pânico para mulheres que estão, por exemplo, com medida protetiva, né? Então, a mulher, ela vai ter o aplicativo, ela aciona o botão, já cai na central da Guarda Municipal, que está sendo, né, feito agora, e isso tudo, assim, são ferramentas, né, tecnológicas retornando diretamente para a sociedade. Rafael, você deu alguns exemplos aí de aplicação, né, da tecnologia em diversas áreas da Prefeitura de Ouro Preto e tal, diversas áreas da administração municipal. Você já tinha dito, já tinha mencionado anteriormente também sobre isso se tornar uma prática de Estado, né, uma prática que seja mais duradoura. Então, eu te pergunto, isso que vocês estão implantando, que a Prefeitura de Ouro Preto está implantando agora a partir desses rankings, desses indicadores, eles têm potencial para se tornar uma ação de Estado, para além de uma ação de um determinado governo? Exatamente. Esse eu vejo como o maior desafio, tá? É a maior dificuldade, você blindar essas ações, obviamente, de questões políticas e tudo mais, que é o que a gente foge, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que, a partir do momento que dá certo, que a solução ela está retornando para a sociedade, né, de fato, dificilmente as pessoas vão retroceder, né? Mas óbvio que tem que se pensar nisso, né? E até por isso a gente vê com bons olhos as decisões que estão sendo tomadas
nesse momento em relação a essa infraestrutura. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? A gente acabou de falar a questão do saneamento básico. Então, isso que está sendo feito, isso vai transcender gestões, porque é uma concessão de 35 anos. Né? Então, a tendência é realmente Ouro Preto conquistar um patamar melhor e não retroceder mais. Aí trazendo novamente para a nossa área. Hoje nós fizemos todo esse investimento aí, por exemplo, das escolas conectadas, sistema e tudo mais, foram iniciativas, são, né, vamos falar assim, processos independentes que foram feitos. Porém, foi feito agora, há pouco tempo, né, uma licitação da concessão de uma PPP que envolve todos esses trabalhos de telecomunicação da prefeitura. Então, o processo está em fase final agora, vai ser um trabalho para 25 anos, né, onde vai se manter toda essa estrutura que eu disse para vocês. Então, o anel de fibra na cidade inteira, câmeras de segurança, mais de 30 aí, espalhadas para todo lado, internet de altíssima velocidade, internet em praças públicas, que é outro quesito que pesa lá no índice de cidade conectada. A gente vai ter isso agora. Então, nesse modelo que está sendo feito, a gente está falando em um serviço de 25 anos, essa questão. E tem também a questão da eficientização da iluminação pública. Então, Ouro Preto, a partir de início dos trabalhos dessa concessão, vai trocar todo o seu parque de iluminação por LED, né? Obviamente, tomando os cuidados com o centro histórico, um projeto que passou pelo IFAM, a temperatura de lâmpada, todo cuidado sendo feito. Mas, em um ano, Ouro Preto terá, né, a sua iluminação de LED, né, em todo o município, inclusive os distritos. Então, a gente vê como ações que não vão retroceder. Realmente, são 25 anos. E esse serviço tem que ser mantido por 25 anos. Não tem como sucatear. Né? Uma câmera estragou, a concessionária vai ter que ir lá trocar a câmera. Tem 48 horas para trocar. Então, é um modelo que a gente acha que aí, a curto prazo, Ouro Preto vai subir bastante ainda nesse ranking. A gente está muito otimista em relação a isso. Muito bem, Rafael. Nós vamos, nesse momento, fazer um pequeno intervalo para uma mensagem de nossos parceiros comerciais. E, no retorno, vamos falar um pouco mais sobre as questões que envolvem essa classificação e essa atuação de uma cidade como cidade inteligente, em termos de parque tecnológico, voltar um pouco à questão da transparência e pegar um pouco mais da experiência do Rafael nessa questão. A gente volta em seguida. Do alicerce ao acabamento com mais qualidade, material de construção é aqui. Vem pra Dolphin, tem o melhor preço da cidade. Dolphin Construção e Acabamento. Dolphin Construção e Acabamento. O melhor atendimento e toda a variedade. Pisos e revestimentos mais completo da cidade. Dolphin Construção e Acabamento. Dolphin Construção e Acabamento. Fone 3557-1605. Estamos de volta com a nossa entrevista primaz dessa semana, recebendo o Rafael Gomes, gerente de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Rafael, eu queria levar agora a nossa conversa para uma situação que já vem sendo falada em Ouro Preto há algum tempo, que é o projeto de instalação do Parque Tecnológico. Eu gostaria que você nos desse um pouco mais de informação sobre esse projeto, um pouco mais de detalhe, inclusive de como estão as adequações desse conceito e até mesmo de prazo de implantação, uma vez que, segundo informações que a gente tinha, o parque seria instalado já a partir agora de 2020 na antiga fábrica de tecidos. Só que hoje, devido à pandemia, o local está sendo utilizado como hospital de campanha, né? Então, como é que estão como é que está o desenvolvimento desse projeto? Que tipo de adequações vêm sendo feitas a ele em função dessa nova situação que nós estamos vivendo? Bom, o Parque Tecnológico, ele surgiu, né, vem surgindo, né,
a partir de demandas que nós observamos na cidade, de empresas de tecnologia, principalmente, que nasceram aqui, hoje são empresas grandes, né, e geram muito emprego. E aí a gente percebeu que Ouro Preto, naturalmente, tem vocação para esse tipo de empresa, né, pela universidade, pelo curso de computação mesmo, que forma tantos profissionais aqui. Então, diante dessa demanda, nós começamos a construir esse conceito de ter um parque tecnológico na cidade. Então, a ideia do parque, ela é ser construído, né, do modelo de São José dos Campos. Nós estivemos lá para conhecer, entender como é feita, inclusive a gestão do espaço, né, que ela não é um parque tecnológico do município, da prefeitura. É um parque tecnológico que abrange 3 eixos, né? Você tem a academia como um dos pilares, né? Então a gente tem a universidade e o IFMG juntos nessa construção com a gente. A gente tem o privado, né? São grandes empresas que a gente tem aqui no município hoje de tecnologia, né? Isso inclui, obviamente, até um Instituto de Tecnologia da Vale. E você tem o poder público municipal, né? Então são 3 eixos aí da famosa tríplice hélice, né? Que a gente trabalha em cima desse conceito para poder construir o parque tecnológico. Como você já bem observou, o parque ele vai ser construído na antiga fábrica de tecidos, né? E, obviamente, por a razão que a gente compreende bem, né, o município teve que utilizar aquele espaço lá para criar um hospital de campanha, né? Então, precisava criar uma estrutura em algum lugar onde fosse amplo, que não fosse muito próximo, obviamente, também de casas, né? E também que fosse próprio do município. Imagina você criar um hospital de campanha lá com aquelas tendas imensas, né, num lugar alugado, pagando tenda e tudo mais. Então veio como uma oportunidade esse espaço da fábrica de tecidos. O que, obviamente, atrasou, né, todo o planejamento que a gente tinha para realmente lançar o Parque Tecnológico agora em 2020, mas, ao mesmo tempo, favoreceu em outros aspectos, como, por exemplo, todo investimento em infraestrutura que foi feito agora para atender o hospital de campanha, né? Daí a gente está falando, por exemplo, de instalação de um gerador, né, de alta capacidade, linhas de transmissão, né, a parte de infraestrutura mesmo tecnológica, fibra ótica, câmeras de segurança no todo complexo, um trabalho também de terraplanagem que foi feita lá no estacionamento, que é muito grande. Isso tudo foi feito, né, com muita rapidez para atender o hospital de campanha. Mas, obviamente, que acabando essa pandemia e ocorrendo a desmobilização do hospital, essa infraestrutura permanece. Então, na verdade, no final das contas, a gente ganhou um tempo, entre aspas, né? Porque desmobilizando o hospital, a ocupação já fica praticamente imediata, né? Já está habitável o espaço, né? Isso facilitou muito. E a gente estava no ponto de... A ideia nossa, né, do modelo de gestão é que você tenha uma associação cuidando do espaço, né? Então a gente já estava com o edital pronto, enfim, tudo no jeito já para poder lançar, veio a pandemia, a gente só suspendeu por hora, vamos aguardar passar isso daí, e aí a gente retoma todos os processos. E aí eu acho que logo a gente vai ter o nosso parque tecnológico aí em funcionamento. Voltando um pouco no tempo, nos últimos anos tem havido um crescimento de empresas e startups de base tecnológica aqui em Ouro Preto. Você acabou de citar algumas delas, inclusive. Como se deu esse movimento? Foi uma situação planejada? E, além do parque tecnológico, de que modo a administração municipal pode dar suporte a isso no futuro? Importante pergunta sua. Sim, Ouro Preto, como eu já até
falei, né, parece que tem essa vocação realmente para nascer startups de tecnologia. A gente tem empresas aqui gerando, uma delas gera mais de 200 empregos direto, outras 100 e tanto, e outra já está com 50 em crescimento, e nascendo empresa atrás de empresa, né? Então a gente vê que realmente o cenário da cidade favorece esse tipo de empreendimento, né? E, obviamente, o poder público, ele também tem que fazer o papel dele nesse fomento. Então, quando você vê, por exemplo, grandes empresas surgindo, fica também um desafio de você segurar essas empresas na cidade. A gente tinha uma dessas grandes aí que eu citei para você, de malas prontas para ir embora de Ouro Preto. Por quê? Na cidade vizinha, Nova Lima, tinha lá um ecossistema, né? Um ecossistema com incentivos fiscais e tudo mais, e Ouro Preto não tinha isso. Então, em 2017, uma das primeiras ações nossa foi perceber essa necessidade, né, de incentivo às empresas, e aí nós fizemos uma lei, um projeto de lei, né, junto com a Câmara, né, tivemos por unanimidade a Câmara apoiando esse projeto, onde a gente reduz para o mínimo possível o ISS, né? Então, empresas de base tecnológica hoje pagam 2% em Ouro Preto, né? E não só isso, a própria lei permite também outros tipos de incentivo, desde até infraestrutura, internet, luz, prédios públicos. Então, houve a criação desse conceito, né, da administração pública do município apoiando essas empresas, né? Então, com leis e de incentivo e tudo mais. Então, a gente entende que esse é o papel do município, né? Incentivar, porque, obviamente, o retorno é muito grande para um todo, né? Não só em relação a impostos, que, obviamente, são gerados, né? Mas também emprego, direto, indireto. É uma forma de fomentar mesmo a economia da cidade. Rafael, a colaboração, trabalhar junto, imagino que seja uma das grandes bases também da inteligência, né? Não só para as cidades, mas como um todo. Eu gostaria de saber, nesse sentido, se há no radar também algum tipo de iniciativa ou movimento para que esse trabalho em conjunto aconteça com as cidades da Redondeza, como é o caso de Mariana, por exemplo, né? Tem iniciativa nesse sentido, né? Está sendo planejado alguma coisa nesse sentido? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Sim. Na verdade, quando a gente fala o parque tecnológico, quando a gente diz, primeiro, que não é um parque da prefeitura, né, é um parque que tem um conceito maior, a gente também toma um cuidado para também que não fique o conceito de achar que é o parque de Ouro Preto, né? Tanto que o próprio nome que foi definido até então é Parque Tecnológico dos Inconfidentes, né? E aí a gente tem, por exemplo, um dos pilares lá, né, a Academia UFOP, que está dentro de Ouro Preto, está dentro de Mariana, né? Estou citando Mariana aqui porque é mais próxima, né? Mas, obviamente, Tabirito, tudo mais, né? Ouro Branco. A ideia nossa é realmente criar esse fomento para a região dos Inconfidentes. Ter a Mariana também junto conosco, né, nessa empreitada. Rafael, uma das coisas, você até mencionou aí há pouco, que um dos quesitos mais valorizados, principalmente ali no ranking das cidades inteligentes, é a questão da transparência na gestão pública. E aí, diante disso, eu te pergunto como que vocês têm lidado com essa questão da transparência na administração, na Prefeitura de Ouro Preto, e que análises você consegue fazer da situação dessa transparência nas cidades vizinhas, como Mariana e Itabirito, por exemplo? Bom, a transparência, ela, da mesma forma que você tem esse ranking ali para cidades inteligentes, você também tem um ranking da transparência com vários itens ali, com vários tópicos que você tem que atender para que você pontue bem, né, nesse ranking. Então, assim, o que nós buscamos foi
ler a cartilha mesmo da CGU, né, do que eles pedem, né, para poder atender, e fomos lá atendendo um a um, ticando lá, esse aqui atendendo, esse aqui, como que nós vamos atender? Aí envolve, às vezes, outros setores, envolve uma metodologia, temos que criar uma ouvidoria, entendeu? Então foram várias frentes que a gente abriu para poder tirar Ouro Preto, que tinha uma nota anterior, se eu não estiver enganado, 1,9, alguma coisa assim, e nós subimos imediatamente para 8,85, ficamos sexto em Minas Gerais, né? E aí a gente fica agora com esse desafio de buscar correr atrás desse um pontinho aí e pouquinho que está faltando para chegar a 10, né? E, bom, das cidades vizinhas, eu confesso que eu não acompanho, obviamente, muito de perto, né? Acho que todo mundo, cada um tem as suas dificuldades, né? Mas eu acho que o ranking fala por si, né? Eu acho que eles também, assim como nós, também foram avaliados, né? E talvez ali está faltando itens, né? Do que é exigido, que ainda não está sendo cumprido, provavelmente. Uma das primeiras conexões que eu faço enquanto o termo cidades inteligentes é com a formação acadêmica e intelectual dos moradores da cidade. Ouro Preto é contemplada com a UFOP e com o IFMG. Como você vê a participação dessas instituições no progresso da cidade? Eu vejo de maneira muito positiva e essencial para o progresso da cidade, né? Em todos os sentidos, seja econômico, seja intelectual, seja com as pesquisas. Então, hoje, a universidade, né, e o IFMG, obviamente, eles são essenciais para a cidade. Tanto na formação, igual eu já até citei, né, desses profissionais, aí falando um pouco da nossa área, de tecnologia, com bons cursos aqui, pós-graduação, enfim, isso tudo colabora para que nasça bons projetos, né, e empresas, né, e a questão econômica, não precisa nem falar, né, igual agora está em pandemia, não temos os alunos, o comércio para de girar, então impacta diretamente, né? E até em questão, por exemplo, da própria saúde, aí um lado mais favorável é porque a gente tem, por exemplo, um laboratório de altíssima competência aqui na UFOP que vai fazer os exames do Covid. Então, por aí você vê que a UFOP sempre está ali junto e ajudando a cidade, né, a região, na verdade, né, de alguma forma. Muito bem, Rafael, são muitos os temas, as interfaces, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui algumas horas discutindo cada um desses itens, mas infelizmente nós chegamos a um certo limite de tempo razoável para uma entrevista nos moldes como é a entrevista Primaz. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade para falar conosco, né? Desejar que Ouro Preto consiga galgar mais degraus nessa classificação da Smart City, não só para poder se orgulhar de uma posição melhor, mas como resultado de uma efetiva melhoria das condições do município de forma geral, e esperando mesmo que que o exemplo de Ouro Preto seja seguido e deixado de lado alguma coisa que você, já há algum tempo, eu não sei se você é da região, mas você tem uma certa vivência na região e você sabe que, infelizmente, existem algumas situações em que há uma certa invejinha, uma certa questão de que, porque não é em Mariana e é em Ouro Preto, etc. e tal. Eu espero que essa atuação de vocês, que essa batalha para melhorar e mostrar a importância desse desenvolvimento na cidade seja um exemplo seguido pelos municípios, principalmente de Mariana e Itabirito. Então, mais uma vez agradecendo, eu
cedo a palavra que você faça, eventualmente, alguma consideração adicional que a gente não tenha conversado, que a gente não tenha provocado em nossas perguntas. Bom, eu só tenho a agradecer à agência Primas por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco, né, desse trabalho que a gente está aí lutando bastante, né, junto com toda a equipe, para melhorar, né, as condições gerais do município, né. A gente sempre está de portas abertas para os outros municípios, para trocar experiência. Na verdade, a gente troca experiências, tá? A gente tem uma boa relação com, por exemplo, a equipe de tecnologia da Prefeitura de Mariana, Itabirito. Eles já vieram aqui ver um pouco do que a gente está fazendo, a gente também aprende algumas coisas com eles também. Então, há essa sinergia entre os municípios, né? E, realmente, assim, a gente espera que tudo isso que está sendo feito, né, que sirva também para os outros, né, e para as outras cidades. E aí, bom, é isso, a gente está à disposição sempre aí, para ajudar no que for possível. Bom, então essa foi a nossa entrevista Primas dessa semana, recebendo o Rafael Gomes, gerente de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Nós agradecemos, ou eu agradeço, melhor dizendo, mais uma vez a presença do Rafael e a participação da Mariana, do Marcelo e do Luiz Felipe Pereira, e convido todos vocês a continuarem acompanhando as nossas publicações no site da Agência Primas. Obrigado e até semana que vem.